Olá, sejam bem-vindos ao canal Intercamp. A Intercamp é uma instituição conscienciocêntrica, né? Ou seja, ela estuda, pesquisa e ensina, né, a conscienciologia, uma ciência que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, hoje nós vamos debater um tema, né, sobre renovação pessoal. Eu vou apresentar um pouco da minha experiência sobre renovação pessoal, da vivência que a gente traz à luz dessa ciência conscienciologia. Então, sou a professora Cláudia Suassuna, sou professora da Intercamp, né? Nós atuamos em forma de voluntariado nessa instituição. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez e vamos então entrar aqui no processo de reflexão sobre a renovação pessoal. Então, para a gente refletir sobre a renovação pessoal, né, a gente amplia com o princípio da descrença. Em todas as nossas atividades, esse é um princípio fundamental. Não acredite em nada, nem mesmo no que informamos aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais, vivencie aquilo que você acha adequado. Se faz sentido para você, se o que eu falar para você faz algum sentido, faz alguma referência para você, se não, vai experimentando. Aqui a gente não está para colocar nenhuma verdade absoluta, né? Então, que vocês possam estar aí com lucidez, com discernimento, para acompanhar um pouco dessa palestra de hoje. Então, como eu falei, a nossa palestra é com referência à conscienciologia, essa ciência que estuda a consciência. Quem é a consciência, né? Sou eu, você que está aí me assistindo, mas nós estudamos a consciência de forma integral, ou seja, considerando que nós, consciências, temos vários veículos de manifestação. O que a gente chama veículo de manifestação? Vários corpos de manifestação. A gente só não tem esse corpo físico, né? A gente tem outros veículos que a gente se manifesta em várias dimensões existenciais. Então, para cada veículo de manifestação, eu tenho uma dimensão para me manifestar, né? E que nós somos consciência de múltiplas existências. Então, a gente já vivenciou várias vidas anteriores e vamos vivenciar várias vidas a posteriori. E que a nossa manifestação, ela é uma manifestação bioenergética, ou seja, a gente interage com as bioenergias e se manifesta através de energia, né? Então, o propositor, o professor Valdo Vieira, ele trouxe essa referência, né, para a gente ampliar aí a percepção do que é uma consciência, né, do que é esse ser. Então, é com base nessa capacidade da gente perceber que nós somos muito além de um corpo físico, é que nós vamos entender que as nossas renovações pessoais, elas precisam estar refletidas em vários veículos de manifestação e não só na renovação de um corpo físico, né? Então, eu convido você. Então, para a gente ampliar um pouco mais a conscienciologia, né, a gente traz um pouco as bases desse modelo de referência da conscienciologia, ou seja, a gente tem um novo paradigma, né, um novo modelo de referência para estudar essa consciência complexa, né, que a gente tem atuação aí de vários veículos, de várias dimensões, então a gente precisa de um modelo de referência que possa abarcar essa investigação, essa pesquisa. E aí, então, nós vamos considerar na nossa palestra esses pilares da ciência, que é a pesquisa participativa. Então, pesquisa participativa, eu, enquanto consciência, sou meu próprio laboratório e meu próprio objeto. Eu estou em conjunto com ele e vou com ele para qualquer lugar. E posso estar me pesquisando, me analisando em qualquer referência, em qualquer relação que eu tenha com outra pessoa, numa conversa, eu posso ter um incômodo e aquilo levar para minha autopesquisa, por que eu tive incômodo com aquela pessoa, por que eu conheci uma pessoa a primeira vez e aquela pessoa me dá uma satisfação, um bem-estar, e às vezes eu conheço outra pessoa e da primeira vez e aquilo me dá um incômodo. Então, são referências que a pesquisa participativa, né, nos ajuda a estar todo tempo e em todo lugar nos autoanalisando, no autoconhecimento de uma consciência multimilenar, aí de múltiplas existências. Então, é importantíssimo que a gente tenha isso como referência, né, e não só
a condição do externo, né, do outro. Então, outra base do paradigma, outro pilar, é a condição do holossoma, ou seja, holo de conjunto, soma de corpos de veículo. Nós temos um conjunto de veículos para nos manifestarmos, né, em várias dimensões. Então, nessa dimensão, eu aqui, agora, estamos de corpo físico, ou seja, eu estou me manifestando na dimensão física, na intrafisicalidade. Então, para a intrafisicalidade, eu tenho um corpo mais denso, mais forte, que me manifestam. Eu tenho o outro veículo de manifestação, que é o corpo energético, o corpo das energias. É o corpo que a gente se manifesta só a partir do processo das nossas energias, quando a gente expande as nossas energias, quando a gente faz leitura de energia dos ambientes, dos seres vivos, é o corpo, né? E eu me manifesto com esse corpo energético na dimensão energética. Nós temos também o outro veículo de manifestação, que é o psicossoma, o corpo das emoções, corpo dos sentimentos, alma, perispírito, como referência aí para vocês identificarem. E o quarto modelo, né, o quarto corpo de manifestação é o corpo mental, o corpo do discernimento, o corpo das ideias, da racionalidade, e a gente se manifesta nele na dimensão mental. Então, eu tenho 4 veículos de manifestação e que me manifestam em 4 dimensões diferentes. E aí, é por isso que outra base, outro pilar é a multidimensionalidade, ou seja, são várias dimensões para uma consciência que tem vários veículos se manifestar. Então, o corpo físico se manifesta na dimensão física, o corpo energético se manifesta na dimensão intrafísica e na dimensão extrafísica. Como referência para vocês, quando a gente tem uma viagem astral ou uma projeção da consciência, a gente desloca o veículo de manifestação do psicossoma, que é o veículo mais sutil, a gente desloca esse veículo de manifestação e o corpo energético ele fica no veículo de manifestação intrafísico e acompanha o psicossoma na dimensão extrafísica. Então, o corpo energético ele é a cola, a liga entre a dimensão intrafísica e a dimensão extrafísica. Então, quando a gente vai mobilizando as nossas energias, né, então, para se manifestar em outra dimensão, é como se a gente estivesse pegando aí as ondas de rádio. As ondas de rádio estão todas aí. E eu estou assistindo, ouvindo uma rádio, mas eu quero mudar para outra rádio. Aí eu mudo, eu capto a onda de outra rádio. Mesmo assim, é a condição das dimensões. Então, aqui eu estou captando as ondas da dimensão intrafísica. Se eu faço uma mobilização das minhas energias e uma ativação do processo das minhas energias, eu tenho a possibilidade de ir deslocando os meus outros veículos, primeiro o energético, e aí vou adentrando e percebendo a dimensão energética, e depois eu posso sair do corpo, né, ter uma projeção de psicossoma e perceber e atuar na dimensão extrafísica. E eu posso também ainda deslocar o meu corpo mental, que não tem uma forma identificada, é só ideias, e atuar na dimensão mental, na dimensão das ideias, né, do discernimento. Então, isso é uma possibilidade que a gente tem toda a consciência, essa é uma condição biológica. Né? Outro pilar da ciência é a multiexistencialidade, ou seja, já falei sobre isso, é a referência que a gente tem uma série existencial, ou seja, a gente renasce nessa vida intrafísica e passa um período na vida extrafísica, como consciência extrafísica, ou seja, eu não estou mais nesse estado de consciência intrafísica, eu estou enquanto consciência extrafísica, em outra dimensão, em outra realidade. E passo um tempo na dimensão extrafísica, retorno para a dimensão intrafísica. Então, assim, essa consciência ela tem um ciclo existencial que tem um acúmulo aí, né, na sua carga de informação, no seu acúmulo de informação, então, de várias existências. E a condição das bioenergias, né, então, essa consciência, a gente se manifesta, existe duas coisas, né, que é consciência e energia. Então, a consciência, ela se manifesta de forma bioenergética.
né? E existem dois tipos de bioenergias. As bioenergias que a gente considera as bioenergias imanentes, ou seja, aquelas energias que estão aí disponíveis na natureza, a energia do ar, a aeroenergia, a energia das plantas, a fitoenergia, a energia das águas, a hidroenergia, a energia da terra, a geoenergia, a energia do cosmo, né? Então a gente tem essas energias aí puras, difusas no universo, pronta para a gente captar e receber, absorver e utilizá-las, né? Quando a gente absorve essas energias imanentes do universo, a gente transforma essa energia com nossas informações, com nossas referências de consciência. Então, a gente atua como energia consciencial. Então, o segundo tipo de bioenergias são as energias conscienciais. Então, a gente tem energia imanente, as energias aí do universo, puras, difusas no universo, e a energia consciencial, a energia da consciência, a energia, né, referência dessa consciência. Né? E como é que a gente a energia consciencial é energia imanente mais pensamentos, sentimentos da consciência. Então, significa que toda consciência ela tem a sua energia consciencial, a sua referência, né? É de cada pessoa, é individualíssima a nossa energia consciencial. Então, é a partir dessa referência, né, dessa abordagem que a gente vai considerar aí. Então, para referência da gente iniciar em nossa reflexão, quem quiser anotar alguma coisa, pega papelzinho e caneta, como estão minhas renovações pessoais? Né? Então, já pararam para pensar como é que estão as renovações pessoais durante a sua existência e nesse período que a gente está mais em casa, está passando por todas essas condições, eu renovei alguma coisa, né? Eu mudei alguns hábitos, como é que está isso para mim? Está tranquilo, não está? Essas mudanças que acontecem na nossa vida foi promovida por mim ou por algum motivo externo, como que está acontecendo agora, né? Nessa pandemia, é um motivo suficiente para eu tentar fazer algumas renovações na minha vida, de repensar alguns valores, de repensar alguns hábitos, de repensar alguns costumes que eu tinha, né? E muitas vezes a gente precisa de fazer essas renovações, mas vai querendo, às vezes a gente quer fazer uma mudança, mas aquilo está difícil, não consegue. Quando vem um motivo externo, choca com o que a gente já estava percebendo e isso dá, às vezes, um aporte, né? Mas o ideal é que a gente possa promover por nós mesmos as nossas renovações, as nossas mudanças, né? Então, que a gente possa refletir aí quais foram as mudanças que foram promovidas por mim nessa minha existência, quais foram as mudanças que foram promovidas por motivo externo. Eu tive que mudar de cidade e mudei algumas coisas. Eu tive que mudar de emprego e isso fez eu fazer uma renovação na minha existência, uma mudança, uma modernização. Né? Então, vamos pensar aí se a gente está sendo atuante mais nas nossas renovações ou se as coisas renovam por motivos mais externos, né? Então, renovação pessoal, né? Eu trouxe algumas palavras aí para a gente refletir: modernização, progresso, reciclagem, novo estilo de vida, mudança, atualização, né? Renovação, reperspectiva, quer seja. Ou seja, quando a gente busca uma renovação pessoal, a gente está querendo fazer uma evolução. E evolução significa movimento. É tanto que o nome é renova ação. Ou seja, para eu fazer uma renovação pessoal, eu preciso agir. Eu preciso ter atitude. Eu não posso ficar esperando, sentada e falando: eu queria tanto mudar isso na minha vida, isso me incomoda, isso, né, já não dá mais, mas eu fico parada. Qual é a ação que eu tomo? E para tomar ação, realizar alguma ação, alguma atitude, às vezes a gente fica dizendo: não, porque amanhã, né, amanhã eu começo.
Aí chega amanhã e aquilo, porque aquilo às vezes, aquele comportamento, aquele temperamento, aquele ato está tão arraigado que fica difícil a gente ter uma atitude de mudar. Então, para que a consciência ela possa evoluir, para que ela possa crescer, é muito importante que ela passe por mudanças. E as mudanças não são fáceis, né? Então, se você tem uma vida muito tranquila, né? Minha vida é muito boa, desconfie, né? Porque uma vida muito boa está precisando fazer um movimento, está precisando fazer uma atualização, né? Para a consciência evoluir, ela precisa mudar, ou seja, passar de um lugar para outro, né? Ela precisa passar de um estado para outro. A gente não é estável naquela condição, né? Então eu tenho que mudar da minha condição atual para uma desejada. Mas isso não é fácil. Então essa condição de eu ter a atitude e, né, a vontade e depois a atitude de mudar, eu tenho que ter condições para fazer isso constantemente para poder eu ter uma nova atualização, eu ter um novo progresso na minha existência, né? Então é como se a gente tivesse para fazer uma renovação pessoal, é aquela mudança para melhor, é alcançar novos patamares, né, de evolução. Então, mediante mudanças de hábitos, rotinas e valores úteis, né? Então, renovação pessoal é a gente colocar hábitos positivos, rotinas positivas, valores úteis na nossa existência. Então, somos consciências multimilenares, como eu já falei. Nós possuímos traços, ou seja, qualidades, efeitos que são favoráveis e desfavoráveis para a nossa evolução. Ele está, né, nas nossas atitudes, nas nossas referências, e que muitas vezes a gente nem percebe por que é que eu tenho aquele comportamento, por que é que eu tomo aquela atitude. Ou seja, isso é um traço de personalidade que você traz de várias existências. Então, esse autoconhecimento de quem é você enquanto consciência para além deste corpo físico hoje, para além dessa pessoa, faz com que você possa estar fazendo novas, né, pensando em novos modelos para que você possa repensar novos hábitos, novas rotinas. Eu preciso mesmo manter essa rotina que eu tenho há tanto tempo. De onde vem isso? Né? Qual é a referência que eu trago? Então, é muito importante a gente estar sempre pensando nessa condição enquanto consciências multimilenares. Aí. Não esquecer que a gente tem um acúmulo de outras vidas. E o que a gente fez em outras vidas trazem marcas para essa, tão favoráveis ou desfavoráveis. E aí a gente percebe que pode também ter tipos de renovação, né? Então, assim, qual, né, essa importância da gente renovar? E às vezes um tipo de renovação que a gente faz, ele muda toda outras coisas. Então a gente pode fazer a renovação, primeiro tipo de renovação, né? Renovação externa, ou seja, aspecto físico. Né? Então a gente tem um cabelo X e a partir de hoje eu cansei, já faz tantos anos que eu tenho esse cabelo e isso porque é uma referência para mim afetiva disso. Não, eu não gosto mais, vou mudar. Muda o cabelo, né? Pinta, muda a aparência física, né? Se movimenta de outro jeito. Às vezes as pessoas querem mudar a aparência física e fazendo plásticas, fazendo procedimentos na pele, tentando fazer uma renovação externa, só que intimamente o que está incomodando ela são as condições íntimas, são alguns valores, são alguns comportamentos dela, que ela não está satisfeita com ela enquanto consciência, mas ela acha que o problema é que ela não é bonita, que o problema é o nariz dela, que o problema dela é que ela tem um peso a mais, é que ela é magra demais, e aí ela fica buscando a mudança do aspecto físico
tentando fazer, dar referência a essa mudança de valor íntimo. E aí ela faz um procedimento, daqui a pouco ela já não está satisfeita, ela quer fazer outro procedimento, e aí assim vai. Mas fazem as renovações, né? Faz alguma mudança, né? E outra renovação pode ser a de ambiente, né? Então a gente muda de cidade, muda de casa, e quando a gente faz essa mudança de casa, às vezes a gente faz mudanças em comportamentos nossos e a gente se renova em alguns outros hábitos que naquela casa ou naquele apartamento que a gente tenha uma referência que não era adequada, ou a gente muda de cidade, chegando em nova cidade que não conhecemos ninguém, faz com que a gente, né, enfrente alguns medos, enfrenta algumas atitudes e faz com que a gente apresente alguns traços nossos que a gente às vezes até desconhecia. Então, às vezes, os ambientes fazem com que a gente faça uma renovação. Isso é uma renovação externa, né? Objetos, né? Às vezes tem determinados objetos que a gente pega, o que a gente tem, e que isso faz a gente mudar, fazer uma renovação externa, né? Para a gente. Então, para que a gente precisa promover essa mudança, né? O que é mais importante é pensar, eu preciso promover essa mudança, né? Para quê? É para as pessoas me verem melhor? É para que eu mude, compre um monte de objeto para minha casa para eu me sentir melhor? Para eu ver um monte de acúmulo de coisas e eu boto muitos objetos na minha casa e vou comprando, tentando ver. Mas para que eu quero promover essa mudança? Isso é uma coisa muito importante. Então, vocês já pensaram se é possível, dentro desse processo de renovação, renovar seus pensamentos? Então, existe, né, tipos de renovações que é a renovação íntima, que são as renovações de pensamentos e de ideias. É muito importante a gente refletir como é meu padrão de pensamento, né? Quais são as ideias que vêm na minha cabeça. Então, por exemplo, nesse período que a gente está, né, de pandemia, de relação, às vezes a gente está com pensamentos confusos, angustiantes, né, de que eu vou ter problemas e que eu vou perder trabalho, e isso faz com que você, né, fique a menor. Ou seja, o seu padrão pensênico não vai ajudar você a renovar. Qual é a condição de renovação de pensamentos e ideias? Ok, a situação é crítica, a situação que nós estamos vivendo é muito difícil, mas quais são as ideias possíveis que eu tenho, que eu possa ter para fazer umas renovações? Seja no meu ambiente físico, seja na minha existência com os meus familiares, com os meus colegas. Quais são as ideias que eu posso colocar em prática que às vezes estavam dentro de uma gaveta há tempo, aquele desejo guardado ali de eu fazer uma coisa diferente, e agora eu estou com tempo para pensar isso, botar num papel. Então, mudar, né, essa renovação mais íntima, né? Ou seja, com aprendizados de novos hábitos, novas rotinas úteis, né? Realizar aí, né, novas leituras, novos cursos. Como é que você vai encaixar para poder mudar esse padrão pensênico que a sociedade está, né, de angústia, de medo, de receio? É claro que a gente vivencia isso, tem que vivenciar, mas a gente não pode manter esse padrão. A gente tem que se reinventar diante de uma conjuntura que a gente não sabe se vai ser mantida, por quanto tempo vai ser mantida. Então, não posso paralisar. Então, existe, né, um processo da reciclagem intraconsciencial, que é essa reciclagem que a gente chama íntima, é dentro da própria consciência, com ela mesma. Né, que a gente precisa refletir quais são as minhas características que eu trago enquanto consciência que me fazem perceber que eu preciso mudar alguma coisa. Então, às vezes, fazer um mergulho dentro de você e não só olhar para o externo,
Muitas vezes a gente só olha para o externo e culpa os outros, e culpa a mãe, e culpa o pai porque me fez assim, porque eu sou desse jeito, porque eu fui criada assim, porque eu tive uma tia assim, eu tive uma avó assim. Mas e você? Dê um mergulho dentro de você mesmo e reflita. Tudo bem, foi assim, mas eu quero daqui para frente ser diferente, ok? Vamos lá, vamos perceber como é que eu ajo, qual é o meu padrão de comportamento que eu ajo que eu não quero mais. Então vamos escrever quais são os seus traços, quais são suas qualidades, quais são os seus defeitos, e você tem que agarrar aquilo que você tem de bom. É isso que vai ser a alavanca, é isso que lhe vai dar suporte para você mudar, para você mudar de patamar. É o que você tem de bom. Não faça esse mergulho com você mesma, né? E faça essa reflexão. Para que eu preciso promover uma mudança em mim? Reciclar, gente, exige muito trabalho, né? Para a gente incrementar com novas técnicas, né? Novos mecanismos de funcionamento, é preciso eu ter teática, ou seja, teoria e prática. É preciso que eu diga que eu quero mudar, mas que eu haja, ou seja, a ação de renovar, que eu haja diferente a partir daquele ponto que eu digo que eu vou mudar. E eu tente dia a dia fazer diferente, né, para que aquilo funcione, aquilo vire um novo hábito e eu possa estar renovada. Ou seja, o hábito é aquilo que eu promovo quando eu ensino, né, uma nova sinapse, uma nova conexão sináptica aos meus neurônios, que aquilo vira automático. Então, eu começo hoje a fazer uma ação, amanhã aquilo não vira um hábito. E se eu não repetir amanhã, aquilo se perde no ar e eu volto para o hábito antigo. Então, eu quero mudar um novo hábito, quero mudar um novo valor para mim, então eu crio como uma rotina. Todo dia eu começo a fazer aquilo, novamente daquele jeito. Opa, me peguei fazendo o anterior, opa, não tem nada, mas eu não quero mais desse jeito, vou continuar refletindo. E isso vai ficar no seu pensamento e você vai criar novas sinapses, que aquilo vai ser feito de forma diferente e depois vira automático e você está ali com a renovação. Então não pense que é uma mágica, né? Para produzir uma reciclagem na sua existência, uma reciclagem intraconsciencial, não é mágica, não é só dizer, eu queria muito, né? Eu queria muito poder fazer uma mudança disso, eu queria muito fazer uma reciclagem, mas qual é a sua ação? Vamos fazer aqui agora já, não tem horário e não tem dia melhor de começar, é já. E aí, a conscienciologia ela traz uma teoria que é a nossa manifestação, que é muito importante a gente refletir sobre ela, que é a teoria do pensênio, ou seja, pensamento mais sentimento mais energia. São 3 elementos indissociáveis que constituem a unidade de nossa manifestação, então, enquanto consciência. Então, quando a gente se manifesta enquanto consciência, a gente está se manifestando pelos nossos pensamentos, ideias, pelos nossos sentimentos e emoções e com a nossa energia. Isso está imbricado, isso está conjunto. Então, eu não só penso, eu pensenizo, né? Então, é muito importante, por isso que a gente disse o cuidado para a gente renovar, na nossa renovação intraconsciencial, na nossa renovação íntima, é importante que cada pessoa reflita primeiro no seu PEN do pensamento. Pensene é pensamento, sentimento, mais energia. Então, como é que estão meus pensamentos? Se eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento relacionado àquele pensamento e eu emito uma energia relacionada a isso. Então, por exemplo, se vocês olham para o mar, né? E aí, qual é o pensamento que vem quando a gente olha e pensa no mar? Né? De calma, de tranquilidade. É esse sentimento que a gente sente. E então, a energia que vai expandir de mim é esta. Se eu tenho pensamentos, né,
de angústia, de medo, de ação, de conflito, o sentimento é de angústia, né? De raiva, de sensação desagradável, a energia que eu vou emitir é essa. Então é muito importante que a gente renove os nossos pensamentos, né? Então cada pessoa na sua energia consciencial, como a gente falou, que a nossa energia consciencial são as energias imanentes mais os nossos pensamentos, sentimentos e energias. Então a gente tem, isso ocorre porque nossas energias elas são qualificadas com os nossos pensamentos. Então, como é que eu quero expandir a minha energia consciencial? Com o padrão de que pensamento e de que sentimento? É muito importante para a gente refletir as nossas renovações. É pensar qual é o padrão de pensamento e energia que eu quero expandir para as outras pessoas, para os outros lugares. Então, a minha energia consciencial, ela vai levando isso, levando os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então, a gente pensar nesses elementos é muito importante. Então, os padrões de pensamentos e sentimentos que a gente tem, né, toda renovação consciencial, né, quando cosmoética, ou seja, uma ética para além da condição intrafísica, uma ética para o cosmo, uma condição de que aconteça o melhor para todos, entende? Ela traz a melhoria da vida íntima e do holopensene, né? De imediato. O que é esse holopensene? Holo, conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Então, esse conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que a gente está envolvido, que tem nos locais, que tem no nosso padrão enquanto consciência, ele influencia a nossa consciência e influencia os ambientes, né? Então, o meu holopensene pessoal, o meu conjunto de pensamentos, sentimentos e energia que tem em mim, é de uma consciência multimilenar. Então, é da minha holomemória, do meu conjunto de memórias, das minhas vidas que eu já tive, né? Então, esse padrão de holopensene, quando junto com outras consciências, gera um padrão de holopensene grupal, né? Que se fixa num espaço, se fixa no ambiente. Então, é preciso que a gente pense isso. Um exemplo para vocês compreenderem de holopensene grupal é um shopping, né? Um local de compras que a gente tem. Então, um local de compras, como um shopping, o holopensene de um shopping é comprar, consumir. Por quê? Porque muitas consciências que estão naquele ambiente têm o mesmo padrão de pensamento. Então, ali ficou estabelecido um padrão de holopensene. Então, o meu holopensene pessoal, né, ele atua no holopensene grupal, mas um holopensene grupal, ele tem muito mais força sobre o meu holopensene pessoal. Ou seja, a pressão energética que acontece em cima, né, de mim é muito mais forte. Então, às vezes eu entro no shopping e só fui comprar ou só fui no banco. Mas aí eu fico vendo as lojas e vai me dando uma vontade de comprar e vai me dando uma sensação e quando eu percebo, né, eu estou com 2, 3 sacolas e aí eu saio, mas eu não ia comprar nada, eu não estava precisando disso, ou seja, então você foi influenciada pelo holopensene daquele espaço. E é por isso que é muito importante a gente estar atento aos nossos pensamentos, para saber se a gente está sendo influenciado por um padrão de pensamentos que não é o nosso. Então, toda renovação consciencial, quando cosmoética, né, ela traz a melhoria da vida íntima e do holopensene de imediato, né? Então, é uma referência para a gente ajudar também vocês aí na reflexão. Fatores atravancadores da nossa renovação, da nossa reciclagem. Né? Eu trouxe aqui uma condição que é síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar, né? Pau que nasce torto permanece torto, aquelas coisas que a gente aprendeu na infância e às vezes a gente tem como crença, né, como verdade absoluta. E não é assim. Em qualquer etapa, em qualquer idade, em qualquer momento,
eu posso mudar, né? Outra condição que às vezes atravanca a nossa renovação, a nossa mudança, é o medo. O medo de dar errado, o medo de não conseguir, o medo de se frustrar. E aí você só vai saber se deu errado se você tentar, né? Se você não tentar, você não vai perceber se deu errado, você não vai saber se vai conseguir. E às vezes você passa muito tempo com esse medo e medo paralisa. Então, quando a gente tem medo, o medo nos paralisa e a gente às vezes não toma aquela atitude e perde uma grande oportunidade. Então, qual o problema de se frustrar? É uma frustração, todos nós temos. E aí, por que você não pode? O que é que tem nos seus traços que você traz esse medo de frustração? Do que os outros vão pensar de você? Por que você traz esses traços? Então, é um ótimo momento para uma autopesquisa, né? A decidofobia, ou seja, o medo de decidir, né? Prefere ficar na zona de conforto, deixar a vida me levar, a vida leva eu, mas eu não tomo uma decisão, né? Eu fico ali em cima do muro. Por quê? Né? Qual é essa condição, às vezes, de não tomar decisão? Às vezes, muitas vezes, está ligada à condição da sua referência enquanto consciência, né? Se eu tomar uma decisão que o outro não gostar, o outro vai pensar isso de mim. Então, eu vou ficar omissa, né? Por quê? Porque eu tenho a referência do que o outro pensa de mim e não tomo uma decisão e espero que o outro tome e acompanhe o que o outro toma, ou que as pessoas fazem, né? A procrastinação, ou seja, empurrar com a barriga, é aquela condição que a gente já falou, né? Que eu falei. Não, amanhã eu faço. Não, quando essa pandemia passar, quando a vida voltar ao normal, olha, eu vou mudar comportamento, eu vou deixar de fazer isso, né? Então, ou seja, você está empurrando aí com a barriga e daqui a pouco você já passou 5 anos e você ainda continua com aquele incômodo, continua com aquela vontade de fazer diferente e não fez, né? Ganhos secundários, né? Em geral, tem algum ganho que a pessoa não quer abrir mão, né? Que impede de mudar. Então, um exemplo bem simples aqui é a condição de estar dentro da casa dos pais. A pessoa tem vontade de sair da casa do pai, né, de renovar, de fazer uma mudança na vida dela, de se deslocar, mas ela tem um ganho secundário que é o custo de vida, né? Então, é mais barato para ela, é mais fácil, chega em casa, tem as coisas feitas, né? E tá tudo pronto ali, e muitas vezes ela tem um tempo mais livre e nem aproveita aquele tempo para fazer nada de útil, né? De uma rotina útil. Então, quais são os ganhos secundários, vocês podem pensar, que fazem com que você não mude uma atitude, né? Eu não mudo uma atitude porque se eu mudar essa atitude, eu vou deixar de ser elogiada. O ganho secundário é tudo que você faz daquele jeitinho que você faz, você é muito elogiada, você é muito valorizada. E se você mudar, você talvez não tenha esse ganho secundário. Então, para que cada um possa refletir aí quais são os seus ganhos. E aí tem pessoas que têm posturas distintas, né? Tem aquelas pessoas que tem uma facilidade para mudança, tá todo mundo fazendo de um jeito, mas ela tá fazendo diferente, então ela muda de trabalho, de cidade, de estilo de vida, sem trauma e sem medo, né? Aquela pessoa assim descolada que não tem problema de errar quantas vezes seja, né? E de ir para frente, ou seja, ela busca o processo de evolução dela com muito mais facilidade, porque ela não tem problema com medo e com os traumas, né? Ou seja, não fica arraigada aquelas posturas atravancadoras, né? Então, vocês devem conhecer muitas pessoas que, numa facilidade, fazem as mudanças nas suas vidas e começam de novo, e começam do zero de novo, e perdem uma coisa e recomeça, né? Isso é a sensação de bem-estar. A gente precisa procurar fazer as nossas mudanças sem sofrimento. Por que precisa sofrer para fazer uma mudança? Né? Então, a possibilidade que a gente tem à nossa frente são várias. Vamos tentar diferente. Se não deu certo, vamos realinhar de novo. Né?
Posturas distintas. Tem aquelas pessoas que são conservadoras, né, resistentes, ou seja, querem ficar na sua zona de conforto, na dependência, né, na inércia, na relação do medo, né, eu nasci assim, tá ótimo, né, é melhor eu permanecer assim, eu não vou mudar do meu emprego que eu ganho bem para fazer aquele sonho que eu tenho na vida, você é doido que eu vou... E aí às vezes fica frustrada a vida toda porque não deu um salto para sair da zona de conforto e seguir diferente, né? Às vezes a pessoa ocupa com uma coisa sem resultado há 15 anos, né? Ou seja, toda noite tem um joguinho de dominó com os amigos, né? Toda noite tem aquele mesmo padrão, ou seja, um valor social como um valor pessoal, e a pessoa não percebe que já pode mudar para melhor, já tem outros hábitos que podem colocar. Então, mas existe realmente, né, as pessoas de vários tipos, né? Existem as pessoas que não são confortáveis pela mesmice que vive, mas não tem força para mudar, né? As pessoas às vezes que vivem numa melancolia, anseia mudar para melhor, mas ela vive numa robotização existencial, ou seja, ela segue o fluxo, aquilo que segue a moda, segue o fluxo da maioria das pessoas está indo por aqui, eu estou indo, mas no íntimo ela vive a sensação de estar com uma coisa que eu precisava fazer diferente, eu precisava mudar, mas fica em ponto morto, né? Então, demonstra desinteresse pela vida, vive triste, às vezes entra num processo depressivo, né? Preocupado, ou seja, o tempo vai passando e ela esperando que algo ou alguém, muitas vezes a gente espera que alguém faça alguma coisa, alguém nos ajude. E aí, às vezes, a gente coloca no outro aquela condição que é nossa, né? A gente não descruza os braços e fica, pô, mas fulano poderia me ajudar, porque... E aí, às vezes, briga com as pessoas dentro de casa, porque a pessoa não ajuda ela a fazer diferente, porque a mudança é com você. Na hora que você quiser, é na hora que você perceber que encheu o copo, sabe? Esborrou e não dá mais, e você, a partir dali, faça diferente, né? E que isso seja feito de forma mais breve, porque o tempo passa e aí a gente vai ter que dessomar, ou seja, descartar esse soma, renascer novamente em outra existência para poder fazer as mudanças necessárias. Então, se você puder fazer aqui agora já, que ótimo, né? Você está fazendo aí o processo de atualização mais rápido da sua evolução. Não vai esperar aí para uma nova existência para fazer o que já pode ser feito. O que a gente já pode fazer nessa, vamos fazer, né? Então, nessa necessidade de despertamento pessoal, né, a gente ocorre algum fator, né, que a gente muda o ritmo da gente, que não dá mais, então a gente vai desencadear essa mudança. Às vezes é uma insatisfação íntima, aquilo que está nos incomodando, então a gente faz a reflexão de perceber o que realmente me incomoda, qual é o traço que me incomoda, qual é a rotina, qual é o hábito que eu tenho que renovar, eu tenho que mudar, eu tenho que reciclar, né? Às vezes é um acidente que acontece com você, com um familiar, às vezes é uma vivência parapsíquica, ou seja, você passou por alguma percepção ou saída do corpo, uma projeção astral, uma projeção lúcida, você tem uma vivência aí da sua vida e percebe que precisa renovar, e quando você retorna dessa projeção, você toma aquele ânimo, né, e diz assim, pronto, aqui parou, eu vou mudar. Às vezes é uma leitura de um livro, né, que traz uma reflexão, às vezes é um filme, às vezes é uma doença com a gente ou com um parente que faz a gente mudar de postura, passar, né, por alguma ocorrência, né, de pesada ou de referência, que seja, que a gente possa estar mudando. Então, para isso, a gente precisa de correr atrás do prejuízo. Para isso, a gente precisa de lucidez, desempenho da assistência, maturidade, né? Sem drama, sem choro, sem sofrimento,
Lucidez para o caminho da renovação, é fazer escolhas, é passar a refletir sobre as coisas, sair da robotização existencial, agir por você mesmo, através da sua vontade, da sua disciplina, né, da sua reprogramação. Então, isso é a peça-chave para a gente sair da estagnação. O que quero mudar? É muito importante a gente reperspectivar ou ter novas expectativas sobre você. Né? Quais são as minhas expectativas sobre mim que eu tenho? Né? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui a 2 meses. Então, a gente eliminar a pesquisa do repouso, né? A gente exige esforço. Pesquisar nós mesmos, pesquisar nossas mudanças exige esforço. Mudar, né, tem que refletir. Como eu vou começar a fazer isso? Então, você estruturar aí qual vai ser o primeiro passo. Uma coisa muito importante é, eu listei, eu quero mudar várias coisas. Aí você começa a tentar e aí se frustra porque você não mudou nada. Escolha uma que é essencial agora, que essa vai ser fundamental para ajudar as outras. Então, como vai começar a fazer? Comece a pensar nessa. Porque se você acumular as coisas que você quer mudar, às vezes você vai se frustrar lá na frente porque você não conseguiu e aquilo vai lhe dar um desânimo e você não vai tentar fazer o outro. Então, escolha uma daquela sua listagem, aquilo que lhe dá mais sustentabilidade, né? Que você tem, que percebe aquela real necessidade que ninguém vai fazer por você, só você com você mesmo, né? Então, o autoconhecimento é indispensável na dinamização da renovação. Então, a gente perceber quem nós somos enquanto consciência. Para isso, é muito importante a vontade. Vontade é a principal potência da consciência, né? Aquilo que nos move a querer, que nos move a agir, a fazer ou deixar de fazer, né? É um traço força que nos impulsiona, né? A intenção é aquele propósito, né? Aquela finalidade, ou seja, o porquê que eu quero mudar, né? Então, eu preciso de uma intenção. Eu só vou mudar um hábito se eu quiser ter uma recompensa. Então, a intenção é aquela recompensa, o porquê eu quero, né, atuar. E aí, para continuar fazendo a mudança, eu preciso de determinação. Ou seja, é aquele ato que eu tenho que permanecer firme, né, fazendo sempre para que vá mudando aquela condição de nova referência no meu cérebro e eu aja automaticamente de forma diferente. Para isso, eu preciso de organização. Pôr em ordem algumas coisas, os meus funcionamentos, traçar novos caminhos, como é que eu vou fazer, né? Então, é muito importante que eu possa fazer uma auto-organização aí, para eu continuar no processo da evolução, ou seja, para eu continuar, para eu poder ter passado de um estágio para outro, né? Para eu transformar, para eu ter um desenvolvimento aí progressivo. Você está realizando, né? Você tem uma renovação pessoal. Qual é aquele sentimento que dá quando a gente faz uma renovação? É quando eu estou fazendo uma ação e eu estou sentindo melhor. Então, isso é uma indicação que eu tive um progresso. E aí que eu posso renovar o ciclo, ter mais vontade para me impulsionar, qual é a intenção que eu vou fazer a mudança novamente, qual a determinação que eu tenho para aquilo, me auto-organizar e assim. Então, quando a gente conseguiu aquele ciclo, né, e evoluiu, fez a evolução pessoal, fez as nossas renovações e a gente pega outro tópico e vai novamente fazer aquele ciclo, existem algumas coisas a posteriori que vão dar referência, né, do que aquela mudança aconteceu, ou seja, a gente fez uma escolha e aí a gente às vezes rompeu com algumas coisas ou com alguns grupos, mas tem ideias novas, então a gente vai aperfeiçoando, ou seja, a gente vai tendo uma alteração para melhor do nosso comportamento, das nossas atitudes, e nós vamos gostando daquela condição, né? O autodomínio, ou seja, nós vamos cada vez mais vivendo com alegria e com plenitude, né? Porque a gente tem um autodomínio de nós enquanto consciência, a gente não espera os outros, né? A gente não bota a condição de que eu vou ser feliz porque o outro, ou eu vou fazer aquela mudança porque o outro. Não, a gente agora, nós somos donos de nós mesmos, né?
e vamos viver com isso sem sofrimento, sem os queixumes. Então vai ampliando mais ainda o nosso desempenho, quando a gente percebe que a gente tem muito mais capacidade, quando a gente, né, descruzou os braços, agiu por nós mesmos e só a gente tem esse poder de fazer as nossas renovações, não é mais ninguém, né, gente? Então, o aumento da liberdade de ação, né? Então, aquela condição de que se eu tenho mais desempenho, se eu tenho mais autodomínio da minha existência, da minha pessoa, porque eu percebi que eu posso mudar e mudei, estou melhor e posso fazer isso de novo, aquilo vai me dando uma liberdade maior e eu vou fazendo mais coisas, eu vou sendo mais produtivo, eu vou agindo de forma melhor. Então, essa condição, né, para a gente finalizar, para a gente trazer que a nossa motivação, né, eu trouxe um trinômio motivação, trabalho e lazer, que isso nos gere sempre satisfação. Então, que vocês possam ter gostado dessa palestra, dessa reflexão aí, que cada um, na sua condição, no seu íntimo, vá fazendo aí as suas reflexões e vá percebendo que vocês podem mudar, né, fazer de melhor para vocês e para o grupo que vocês estão próximos. Aproveitem aí, às vezes temos mais tempo nesse momento. É muito importante que a gente possa estar cada vez mais tomando esse domínio da gente mesmo e não esperando os outros para a gente ser melhor, ser mais feliz, né? Então, é com essa condição que eu queria muito, né, agradecer a vocês por essa oportunidade de passar isso. Eu trouxe aqui algumas coisas que têm muito a ver comigo, muitas renovações que eu promovi na minha vida e que passei por várias etapas dessa, né? Então, é sempre bom poder estar colocando para o outro que a renovação é possível, né? Eu trago esse tema porque isso foi uma coisa que eu vivenciei, não só vivenciei, eu vivencio isso constantemente. A renovação intraconsciencial, a autopesquisa, é uma condição que a gente traz na nossa vida todos os dias, para que a gente possa ser melhor enquanto pessoa, ser melhor enquanto consciência nessa existência e possa ajudar os outros, né? Então, eu queria muito agradecer a vocês aí por essa oportunidade. A gente tá aí, nossas redes sociais, vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, nos sigam, coloque lá nos comentários o que achou, interaja, que a gente pode estar entrando em contato. E aí eu trouxe realmente essa foto aí da borboleta, né, para mostrar que não tem coisa mais transformadora do que uma lagarta em borboleta. E se elas podem, né, nós também podemos nos renovar e trazer essa alegria. Um grande abraço para todos e até logo.